Existem perguntas muito importantes que a Bíblia não responde e nós vamos tentar trazer as respostas para você. Primeira pergunta: quem criou Deus? A Bíblia fala para a gente sobre a criação do universo. Fala dos 6 dias, céus, a terra, o ar, a água, os animais, a própria criação do sábado, o descanso. Mas o que houve antes de tudo isso? O que havia antes? E se a gente aceita o relato bíblico como tem que ser, está escrito, né, que Deus criou o mundo. Mas quem criou Deus? O que havia antes de tudo isso? Então vamos tentar entender algo que é muito importante. Quando a Bíblia ela fala sobre a criação do universo, a gente vê muitos elementos físicos, como eu citei anteriormente, né? A terra, o ar, a água, os céus, os animais, o ser humano e tudo mais. Mas será que foi somente isso que Deus criou? A resposta é claro que não. Deus criou tudo que era necessário ao universo para ele funcionar. Sendo assim, isso significa que Deus, por exemplo, criou também sentimentos. Porque a nossa vida não funciona, a vida de um ser humano não funciona sem sentimentos. Ou, por exemplo, os instintos animais. O animal ele não tem a mesma capacidade cognitiva do ser humano, não tem a mesma capacidade intelectual do ser humano. Então, Deus tem que criar um instinto para o animal querer reproduzir, comer e assim por diante. Então ele sabe se cuidar. O ser humano é muito mais do que isso. Então o ser humano ele precisa, né, a gente acabou de falar de sentimentos, de desejos, de vontades. O ser humano tem essa capacidade da fala, de se expressar. Tudo isso foi criado por Deus, só que ainda mais. Deus ele cria, por exemplo, um conceito que é o espaço. Quando ele vai criar, então, um universo, ele tem que criar algo onde as criaturas irão morar lá, ou seja, o espaço. Um conceito de espaço que não havia antes da criação. A mesma coisa, a gente fala sobre o conceito do tempo. Então Deus começou uma criação. E se você prestar atenção, o texto bíblico fala exatamente isso. No início, Deus criou os céus e a terra e etc. Ou seja, de acordo com o relato bíblico, não é que o mundo sempre existiu, existe e existirá. Isso aqui era algo que os gregos acreditavam, na verdade, até cerca do ano de 1949, também os físicos, cientistas acreditavam que o mundo sempre existiu, existe e existirá. Sabe quando isso mudou? Mudou com a teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang ela fala que o mundo, o universo, não só o planeta Terra, o universo todo, ele começou com uma grande explosão. Antes dessa grande explosão, o universo não existia. O que existia era uma grande massa de energia. Ou seja, incrivelmente, os físicos, hoje em dia, todos creem que o universo teve um começo. Ele não sempre existiu e existirá. Isso, da forma bíblica, já estava escrito no primeiro livro da Bíblia, mas você também está percebendo que isso significa, de um nível mais profundo, que Deus criou o tempo. É muito importante quando você lê o texto bíblico, você prestar atenção, porque às vezes você perde informações vitais. Isso é um ponto que você deve levar em conta se você tem a vontade de entender o texto bíblico de uma forma muito mais detalhada, profunda e original, não perder a palavra de Deus. Então vou deixar um link aqui nesse vídeo para você que tem esse interesse. Então a gente vê que Deus criou o tempo. Agora preste atenção, se Deus ele cria o espaço, o que significa isso com relação a Deus? Significa que Deus não é infinito. Por que ele não é infinito? Porque ele criou o conceito de espaço. Deus não está no universo. Você sabia disso? Deus não está no universo. É exatamente o contrário. O universo está em Deus. Isso significa que se Deus cria algo, ele não está sujeito à sua criação.
né? Não pode ser que Deus criou algo e agora ele tem que se submeter à sua própria criação. Ele é menor do que a sua própria criação. A mesma coisa acontece com relação ao tempo. Se Deus criou o tempo, significa que Deus não é eterno. Deus está acima do conceito do tempo. Então, para Deus, não existe passado, presente e futuro. Por quê? Porque é uma criação dele o tempo. Então, quando você pergunta o que havia antes de Deus, não existe antes para Deus, porque ele está acima da linha do tempo, que é uma criação dele. Vou te dar mais um exemplo. Se você fala, Deus existe? Não. Deus não existe. Como assim não? Deus, ele está acima da existência. Deus criou a vida. Então, a vida que nós conhecemos, a existência que nós conhecemos, é algo criado pelo Criador. Então, ele não está sujeito, em outras palavras. Deus, quando a gente fala que Deus existe, na verdade, a gente está utilizando um vocabulário humano para falar de Deus, mas significa de verdade que Deus é o criador da existência, Deus é o criador da vida, então a existência dele é completamente diferente da nossa. Então, na verdade, a resposta sim estava na Bíblia, para quem estuda corretamente e com profundidade. Quem criou Deus? Não tem passado para Deus. Deus é o criador de tudo, ele é o criador inicial de tudo que existe. Não existe tempo antes de Deus, não existe algo que vem antes dele para criá-lo, porque a partir dele é que existe tudo, inclusive o conceito do tempo, do espaço e da existência da vida. Um segundo ponto que parece que a Bíblia não responde para a gente é o que realmente acontece com as pessoas no inferno. Aí você fala, mas isso aqui sim está escrito. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia traz 7 expressões para pessoas malvadas, tá? Aparece durante toda a Bíblia essas expressões. Vou até te trazer para você conhecer essas expressões. Então está escrito, eles são chamados de, a gente está usando aqui a tradução em português, tá? Mas você que quer estudar em hebraico também, recomendo que você dê uma olhada aqui no link para você aprender hebraico desde a alfabetização até o hebraico bíblico nos níveis mais avançados. Então, olha só, você tem, utilizando mais uma vez a tradução, não é muito boa, mas nesse caso a gente vai deixar assim: mal, vilão, pecador, malvado, destruidor, palhaço e orgulhoso. Então tem 7 tipos de malvados. Veja bem, tem também 7 tipos de nomes para o inferno na Bíblia. Outra vez, vamos utilizar, infelizmente, em português: abismo, perdição, inferno, poço de destruição, lodo, terra árida, sombra da morte. Ótimo. Então a gente sabe que existem malvados, a gente sabe que existe inferno com várias descrições desse inferno. Porém, quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê até algumas descrições do inferno. Por exemplo, em Isaías 13, nós vemos que está escrito que os ímpios estão destinados a um dia de destruição. No livro de Jó, quando se fala, né, do Satanás, que ele vem, né, com aquela força dele, lá no comecinho, no primeiro capítulo do livro de Jó, o que está escrito? Que ele estava vindo de um lugar de perdição. No livro de Salmos, no Salmo número 9, está escrito que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus também tem o mesmo destino. Mas não está escrito o que acontece lá. Então eles vão para a perdição, eles vão ser lançados no inferno, num lugar de destruição, mas na prática, o que acontece nesse inferno? A gente entende que o inferno é um lugar, talvez, de uma punição, as pessoas lá estão sofrendo, mas aonde está escrito isso? Busca no seu livro, em qualquer um dos 24 livros da Bíblia, desde o Gênesis até o último livro de Crônicas, não há uma descrição clara
do que acontece. É muito importante você entender corretamente o que significa inferno. Por um lado, é verdade que o inferno, ele tem essa conotação de punição, de castigo. E é claro que existem níveis de pessoas que fizeram maldade. Não é à toa que a Bíblia traz 7 níveis de pessoas malvadas. Mas a ideia do inferno, de acordo com a tradição oral, é o lugar onde a pessoa lá, ela passa pela purificação da sua alma. E como é que isso é feito? A pessoa, depois da sua morte, ela tem o julgamento da sua alma. A gente tem um ótimo vídeo sobre o julgamento da alma, passo a passo, aqui no canal, que eu recomendo que você dê uma olhada. Agora, olha só. Então, se você olha dessa forma, você entende então que a pessoa, ela vai para o inferno e lá ela vê, depois da morte, o que ela fez em vida. Agora pensa só que ela pensa nos pecados que ela fez, ela pensa nas maldades que ela fez, ela pensa como ela ofendeu pessoas e ela percebe como isso fez mal a outras pessoas, ela percebe como isso fez mal a ela e a criação toda de Deus. Quem está vendo isso é a própria pessoa e o Criador que está julgando ela. Então a pessoa passa por um arrependimento muito profundo. Quando uma pessoa ela é confrontada com um erro muito feio que ela fez, a pessoa fica com muita vergonha, ela fica muito arrependida. O que acontece? A pessoa fica vermelha, ela fica quente. E é por isso que a Kabbalah, no livro do Esplendor, no livro do Zohar, traz a ideia do inferno como um lugar onde as pessoas estão muito quentes. E aí as pessoas pensaram então, fizeram visões e quadros colocando o inferno como se fosse um lugar cheio de brasas onde está tudo fervendo. A ideia não é essa. A ideia verdadeira do inferno é um lugar da purificação, de um profundo arrependimento que gera uma vergonha. E aí a pessoa vai passando por isso até que ela consegue se purificar. E se ela não foi uma pessoa extremamente maldosa, ela sai depois desse nível de inferno e vai para o lugar da recompensa eterna. A terceira pergunta que muitas pessoas falam, e realmente aonde está escrita a resposta na Bíblia é: se Deus é onisciente, em outras palavras, Deus sabe de tudo. A gente acabou de falar no vídeo que Deus, ele está acima do tempo. Então ele foi, ele é e ele será. Ele não tem passado, presente e futuro. Se é assim, como pode ser que a Bíblia afirma que existe livre-arbítrio? A Bíblia, sem dúvida, tem várias passagens que falam sobre livre-arbítrio. Tem pessoas que ainda têm dúvidas, mas basta você ler a Bíblia. Você pode ver, por exemplo, quando Caim tinha mais intenções em seu coração, quando ele viu que a oferenda de Abel foi aceita e a dele não foi aceita, Deus vem para Caim. Antes do assassinato, fala: Caim, eu sei o que está no seu coração. Saiba que está dentro do seu poder, é uma decisão sua, você controlar esse sentimento ruim, controlar sua ira, sua raiva, seu ciúme, ou se deixar vencer. Saiba que a porta do pecado, você é que abre e fecha. Então a gente vê aqui uma passagem prática disso. A gente vê Deus falando para a gente, por exemplo, no Deuteronômio: te dei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a livre-arbítrio, pois a vida, para que vivas tu e a tua semente. A gente encontra também no profeta Jeremias, que lá está escrito que a pessoa que faz a maldade, então ela decidiu fazer a maldade, por isso ela é castigada, enquanto a pessoa que faz a justiça e faz os bons atos, ela decidiu fazer isso e por isso ela vai ser recompensada. Além disso, para pensar, se não existisse livre-arbítrio, a gente não precisa de mais provas, porque a Bíblia fala isso pra gente, mas a nível filosófico, se não existisse livre-arbítrio, então na verdade eu não tenho mérito de nada de bom que eu fiz, não mereço recompensa, porque na verdade estava tudo escrito, e eu também não mereci o castigo por alguma coisa errada que eu possa ter feito, porque já estava escrito. Na verdade, eu sou peça, de uma marionete que está
agindo inconscientemente. Parece que é consciente, mas não é. Então é claro que a Bíblia fala que existe livre-arbítrio e é isso que justifica existir recompensa e punição. Mas agora a gente volta à nossa pergunta original. Se é assim, então como pode ser que tenha livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo que eu vou fazer? Deus já conhece o futuro, então Ele já sabe se eu vou levantar a minha mão, se eu vou fazer um bom ato ou se eu vou decidir fazer o contrário. Então parece que são duas coisas completamente contraditórias. Aqui a gente volta ao conceito que eu falei na primeira pergunta, que é muito importante você saber. O que acontece? O ser humano, ele quer se colocar na posição de Deus como se Deus fosse um ser humano. Como se as características humanas se aplicassem a Deus. Então, se um ser humano já sabe o futuro, então é claro que a outra pessoa não teve livre-arbítrio, ela estava condicionada a fazer isso. Mas não é assim que funciona com Deus. E Deus, Ele fala isso pra gente. Aonde Ele fala isso pra gente? Deus fala pra gente que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. A minha forma, meus caminhos não são os seus caminhos. Em outras palavras, Deus que não tem tempo, Ele está acima do tempo. Deus que Ele não tem espaço, o espaço está em Deus e não Deus está no espaço. Ele está acima dos sentimentos. Então o que acontece é que a forma de Deus obter conhecimento é completamente diferente do ser humano. Ele não sabe o futuro, para ele não existe futuro, nem presente, nem passado. Isso é uma dimensão que cabe à criação de Deus, cabe a nós, às plantas, aos animais, mas para Deus não existe. Então, na verdade, essa pergunta, ela não cabe a Deus. Por que ela não cabe a Deus? Porque você não pode tratar Deus como um ser humano. Mas se você me falar, mas a Bíblia não faz isso? A Bíblia não fala que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte? Entenda, isso é uma metáfora. É uma metáfora porque muitas vezes quando nós falamos de Deus, nós não temos vocabulário. A gente utiliza a palavra eterno. Eu falei para você, essa palavra está errada, porque eterno significa algo que é infinito. Deus não é infinito, Deus está acima do infinito. Ele é o criador do tempo. Eterno é algo que existe para sempre. Deus está acima da existência e Ele está acima do tempo. Então, Deus criou o livre-arbítrio. Ele nos dá a possibilidade de fazer a vontade dEle, de estudar a palavra dEle, de fazer o bem, de divulgar isso, ou Deus me livre, ir para o outro caminho. E é uma decisão que cabe a nós. É verdade, Ele sabe, mas não condiciona a gente. Como pode ser? Ele não está com a forma dele saber das coisas, independe do tempo. Não é como um ser humano, mesmo um profeta que saberia de algo, é completamente diferente. Então Deus, Ele sabe de tudo e ainda assim existe livre-arbítrio. É um ponto muito importante que você tem que refletir. A quarta pergunta é: se a gente falou sobre o que acontece no inferno, chegou a hora também da gente perguntar qual a recompensa dos justos. A gente tem um problema muito sério. Nós somos muito influenciados por livros que não têm base bíblica, por figuras, desenhos, pinturas históricas que ficam muito famosas e parece que de lá sai o conhecimento, mas esse aqui é um erro muito grande. A gente tem que aprender. A Bíblia fala pra gente qual a recompensa ou não. Então aqui você vai se surpreender. O que a gente vê na Bíblia é o seguinte. A gente vê, por exemplo, em Deuteronômio, que lá está escrito que se a pessoa honrar os pais, então ela vai ter uma vida muito longa. Então parece que aqui a recompensa de um justo é que ele vai ter vida longa. Outras passagens da Bíblia, elas falam às vezes que você vai ter bênção material. Está escrito, se você escutar a voz de Deus, então, quer dizer, ou seja, se você fizer os preceitos, então o seu campo receberá chuva, ele vai ter muita abundância, e os seus animais, né, o seu pasto vai crescer, enfim, o seu rebanho vai ficar muito grande. Então parece
que a Bíblia está falando para você, olha, você vai ter vida longa, você vai ter uma prosperidade material. É interessante, né? Porque nem sempre a gente vê as pessoas pias e justas recebendo isso, tá? Uma outra passagem interessante no livro de Salmos 91 é que Deus protegerá aqueles que o amam e ele vai dar para eles longevidade e salvação. Então a gente vê aqui agora uma recompensa que não é só longevidade, como a gente viu antes, também aparece aqui, mas tem uma salvação, tem sabedoria também, então tem algo mais espiritual. Porém, todas essas bondades, elas acabam. Se a gente fala de longevidade, está ótimo. Então a pessoa viveu 120 anos, mas depois de 120 anos acabou tudo, não é verdade? A pessoa se tornou uma pessoa muito sábia, mas depois que ela morre, o que acontece? E os bens materiais não precisa nem falar. Se uma pessoa tem bens materiais, é ótimo. Então ela tem um conforto aqui, ela tem uma tranquilidade. Mas o que vai acontecer com ela na eternidade? Será que isso está escrito em algum lugar? Então eu falei para você que você vai se surpreender. Existe uma grande dica que a gente vai explicar ela bem no livro de Salmos. No Salmo 16 está escrito algo fantástico. Está escrito assim: na tua presença, na sua presença, Deus, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O que significa isso? Na verdade, a Bíblia está ensinando para a gente que depois da morte, que é quando a alma é que está funcionando, a alma que não precisa de dinheiro, a alma que não precisa de comida, nem nada disso, o que acontece com ela quando ela fez a bondade completa, total? Ela vai ter a capacidade de se aproximar de Deus. Ela vai estar conectada com Deus. Se ela está conectada com Deus, o que acontece? A gente volta a Abigail, que abençoou o rei Davi. Ela fala que a sua alma esteja ligada à corrente de vida eterna a Deus. Em outras palavras, a nossa alma tem a capacidade de se juntar à corrente da vida eterna. Como? Porque ela está ligada a Deus. Se a pessoa está ligada a Deus, então ele ganha, que ele se torna transcendental e ele ganha uma alegria eterna, um prazer eterno, níveis que a gente não pode imaginar. Por quê? Porque são níveis que não tem a limitação do mundo físico onde nós vivemos. Então, na verdade, a Bíblia sim afirma a recompensa dos justos. Qual é? A recompensa dos justos é que o ser humano ele tem a capacidade de estar ligado a Deus, que é a fonte da alegria, do prazer, de tudo de bom, do amor que ele pode sentir. Então, não é somente aquela recompensa que a Bíblia fala em algumas partes do que acontece nesse mundo, nesse plano. A gente perguntou o que acontece no plano eterno. A nível eterno, para isso que Deus criou um corpo e uma alma que volta até o seu Criador. Para quê? Exatamente para ela poder não morrer e poder receber uma recompensa que nesse mundo seria impossível, porque é uma recompensa de estar ligado ao Criador, que o seu amor tem uma intensidade que não cabe nesse mundo. O prazer que ele criou tem uma intensidade que não cabe nesse mundo. Então, na verdade, Deus cria o mundo por um amor muito grande a cada um de nós e a gente tem a capacidade de receber essa recompensa eterna para sempre. Para quem estuda a Bíblia com muita atenção, as respostas sim estão lá.